o Creighton é um método natural de apreciação da fertilidade. Por que a gente fala apreciação da fertilidade? Porque não é só engravidar e não engravidar, vai muito além disso. E ele se baseia numa informação que foi um cientista francês que descobriu, chamado Audeblat, que o muco que a mulher produz no período fértil é um reflexo direto do pico hormonal que ela faz. Então, antes de ovular, a gente tem um pico de estrogênio, e isso faz com que a gente retenha mais água no corpo. E aí, na entradinha do útero, a gente tem ali o colo do útero, onde existem criptas que produzem um muco. Com essa retenção de água, esse muco retém a água, ele sai mais elástico, transparente, parecendo uma clara de ovo. Então, as mulheres conseguem observar essa secreção no papel higiênico, quando elas se limpam, vão no banheiro e se limpam. E essa é a secreção do período fértil. Fora do período fértil, a gente não tem o pico do estrogênio, não retém a água, a gente fica mais seco, esse muco fica mais seco também, ela passa o papel higiênico, não sai nada, ou sai uma pastinha branquinha, assim, como se fosse um creme hidratante. Então, com isso, ela consegue identificar período fértil, período não fértil. Essa informação que o Audeblat descobriu, na verdade, o Billings, que foi um método desenvolvido na década de 40 por um neurologista australiano, se baseou nessa mesma informação. Só que o Billings era assim, você pode ver o que se basear na sua sensação, no que você está vendo na calcinha, e é mais abrangente. O Dr. Hughes, que já era um estudioso de todos os métodos naturais, na década de 70, foi para a Austrália estudar com o Billings, porque ele falou, entre todos os métodos naturais que existem, o Billings faz muito sentido. Ele foi para a Austrália estudar com o Billings. E lá ele teve esse insight que ele deveria padronizar a forma da mulher se observar, todos os tipos de secreção vaginal, a forma de ensino do método. E a partir do momento que ele padronizou um monte de coisa, obviamente não era mais o método Billings. E virou o método Creighton, porque ele está associado à Universidade de Creighton, lá em Omaha, Nebraska. Então, por isso que tem muita coisa que é parecida entre o Billings e o Creighton, porque os dois têm essa mesma origem, nessa informação de que o pico do estrogênio retém água e muda a secreção da mulher no período fértil, e com isso ela consegue reconhecer o período fértil. Mas o Creighton, com essa padronização, basicamente, todas as vezes que a mulher vai no banheiro, antes e depois, ela tem que passar o papel na vulva, de frente para trás, e observar o papel higiênico. E essa secreção que ela vai observar no papel higiênico, ela tem uma tabela que ajuda ela a identificar o código daquela secreção com um dicionário de imagens. Então, ela também sabe que aquela imagem daquela secreção tem aquele código, a outra secreção do outro tipo vai ter o outro código. E ela se observa ao longo do dia, no final do dia ela preenche essa planilha. Então, quando ela está menstruada, ela cola um adesivo vermelho, anota a data e como foi o fluxo menstrual, se ela está seca, um adesivo verde, a data e como foi a secreção seca, e se há a secreção que parece uma clara de ovo, um bebezinho branco num adesivo, a data e essa secreção, a descrição de como foi essa secreção. Então, com isso, com toda essa padronização na forma de se observar, na forma de preencher a planilha, os códigos e no sistema de ensino, aí que a gente precisa das professoras, o Creighton, ele consegue ter uma sensibilidade para achar a ovulação da mulher com 95,4% de precisão, mais ou menos 2 dias, e 98,5% de precisão se for mais ou menos 3 dias. Então, ele é muito preciso para achar a ovulação. Então, ele acaba sendo muito preciso para alcançar ou para adiar a gestação, entendeu? Só que é isso, como o que a mulher vai observar no papel higiênico é um reflexo do que está acontecendo na parte hormonal dela, ele acaba sendo um reflexo de toda a saúde reprodutiva dela, de todo o eixo hormonal dela. Por isso que a gente fala que ele é um método de apreciação da fertilidade, porque mulheres que nunca tiveram relação ou que vivem a castidade podem usar o método para cuidar da sua saúde. Porque o fim dele último não é evitar filho, entendeu? Sim. O fim dele último é a mulher conhecer o seu corpo e o médico que sabe interpretar essa planilha
ajudar essa mulher a zelar pela saúde dela. A decisão se eles vão ou não gerar uma vida naquele mês é uma decisão muito particular de cada casal.